Olá, boa noite, igreja. Prazer estar com vocês. Gabriela, tudo bem, Gabriela? Seja bem-vinda. Meu amigo Leandro, meu irmãozão querido, é o nosso estejo virtual. Tudo bom, Elisângela, Daniele, a paz, meu amigo. Irmã Antônia Guerra, Carol, obrigado por ter cuidado da minha filha hoje, hein? Tipo, morto de feliz em casa porque disse que vai tirar o aparelho agora, né? Era tudo que ela queria, Carolzinha. Gente, essa é a nossa melhor dentista. Milton, tudo bem, Milton? Aurélio, prazer estar com vocês aqui, gente. Prazer. E hoje nós vamos ter mais um momento de palavra, mais um momento de oração, não é? As boas-vindas a todos que estão chegando, Yara, Neice, a Vevé, tudo bom, Vevé? Fátima Gugel, Edu, pessoal, tudo bem com vocês? Mônica Mourão, José, Lídia, gente, que prazer, Patrícia, bem-vindos todos. Vocês estão gostando dessa série nova, sobre as disciplinas espirituais? Tudo bom, Lídia? Vilauce, olha só, minha amiga Vilauce, irmã querida. Está sendo bênção para vocês? O que vocês estão achando? Diga aí para mim o que vocês estão achando nesta semana, né? Dessas palavras, desses estudos que nós estamos trazendo sobre as disciplinas espirituais, o caminho do crescimento espiritual através dessas disciplinas espirituais. Gente, aqui não é quase que um discipulado, viu? Renata, Aline, Igor, Lilian, tudo bom, Lilian? Patrícia, Natécia, tudo bem? Está sendo edificante, Patrícia? Que bom. Alexandre Carneiro, tudo bem, Alexandre? Pois é, esses estudos, né, na verdade, eu coloquei o título, né, de o caminho do crescimento espiritual, mas na verdade o cunho dele todo são as disciplinas espirituais, né? Na nossa vida cristã há um momento em que nós temos que parar para a gente estudar justamente as disciplinas espirituais. Elas são a base, gente, de todo o discipulado, a base de tudo, né? De conhecimento bíblico. Fabrício, Vanderval, Daniele, Bruno, tudo bem? Olha só, é exatamente isso, né? É para trazer edificação e edificação espiritual. Muitas pessoas, às vezes, elas não crescem tanto, às vezes elas não são tão ministradas, né? Muitas vezes elas abraçam a religião, mas não tem muita mudança de vida, não tem muita profundidade, justamente porque não conhece o caminho das disciplinas espirituais, viu? Eu espero que a Fernandinha, a Ellen, a Ana, né, estejam gostando, a doutora Kátia Crescêncio. Minha pergunta continua para vocês que entraram agora. Tem sido bom para vocês? Vocês estão gostando? Tem acrescentado, sim? Pois é. E hoje, então, nós vamos dar, né, continuidade a essa coletânea, né, de estudos, de palavras, né, com esses temas que envolvem as disciplinas espirituais. Então, só para você ter uma ideia, as disciplinas espirituais, elas se dão de forma interior e de forma exterior, né? E a gente viu aqui no comecinho, na segunda-feira, que as disciplinas interiores são a oração, a meditação. A gente falou também aqui já do jejum e do estudo, né? São as 4 disciplinas interiores. E agora nós estamos falando das disciplinas exteriores, tá legal? Nesse caminhar, não é, sobre, não é, falar das disciplinas exteriores, nós falamos ontem da simplicidade e da solitude. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado e tenha sido assim bom, não é? E tenha feito alguma diferença para alguém, né? Para alguns que possam estar aqui conosco nesse momento. Eu acho que é muito interessante quando a gente mergulha nesse tema, porque muitas vezes a gente fala de uma maneira muito, digamos assim, superficial, né? E às vezes as pessoas estão até acostumadas a escutar os comentários, acostumados com os textos bíblicos, mas não tem a noção
da questão da disciplina que não é, você estudar, você conhecer e, acima de tudo, praticar justamente, não é, para que haja um crescimento espiritual, essas disciplinas espirituais, tá bom? Então hoje, sem mais delongas, porque hoje, eu escrevi tanta coisa, mas eu escrevi tanta coisa que eu não sei se vai dar tempo a gente falar tudo. Então, eu estou até preocupado, não é, porque estou me sentindo assim, eu não queria começar uma coisa sem concluí-la, ou pelo menos não concluí-la bem. Então, deixa eu fazer um pedido a vocês. Se por acaso chegar sexta-feira e a gente estiver muito longe de esgotar o assunto, a gente continua semana que vem. Pode ser? Quem está comigo nisso? Você pode dizer aí para mim, se você está comigo nessa, que você teria paciência comigo ou interesse de continuar esse tema muito importante. A questão é que ele sempre aprofunda mais, gente. Se vocês teriam assim, né, paciência de estar comigo na semana que vem para a gente dar continuidade ao tema das disciplinas espirituais, sim, poderia ser, porque eu fico mais tranquilo, né? Porque é muito rico, é muita coisa para ser falada. Aí vocês vão ver hoje como é que vai ser, tá bom? Então vamos lá, vou começar, tá certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao caminho do crescimento espiritual. Estamos tratando das disciplinas exteriores, não é? E só para lembrar que dessas disciplinas exteriores, nós falamos ontem da simplicidade, que é algo exterior, falamos também da solitude, que difere da solidão, é também uma disciplina exterior para o cristão. E hoje, né, nós vamos então dar continuidade a esse estudo, justamente falando ainda de mais duas disciplinas exteriores. Eu vou tentar, não é, falar das duas, porque realmente é muita coisa para se dizer e se não der certo concluir tudo hoje, então vai atrasar a semana e a gente continua até se esgotar na próxima semana. Vocês concordam comigo? Sim? Posso ficar tranquilo? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, você que está com Bíblia aí, abra sua Bíblia em Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. É um momento maravilhoso, onde Jesus ele está, não é, no jardim de Getsêmani com seus discípulos, antes da sua prisão e posterior crucificação, tá bom? Então o texto fala assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro, aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne ela é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo e dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. É interessante esse texto, porque quando a gente observa do ponto de vista das disciplinas espirituais, não é? A gente encontra aqui algumas das disciplinas, não é? A questão da oração. Jesus esperava que os discípulos orassem com ele, não é verdade? Sim. A gente encontra a questão também da solitude. Ele sai para orar reservadamente, não é? Deixa os discípulos ali, eles conseguem ficar acordados, mas ele sai para um local onde ele vai estar só. E aí você tem também a questão da vigilância, não é? Ele pede para que eles estejam vigilantes. E é interessante, queridos, a gente observar a maneira como Jesus, ele tanto se submete a uma vontade do Pai, como ele também estabelece aos discípulos, não é? Esse período de oração e de vigilância ao lado deles, tá certo? Então, diante disso, olha só, eu queria falar para vocês hoje
disciplina da submissão. É uma coisa que todo cristão tem que saber. Deixa eu falar de novo para você que está aqui comigo, né? Eu quero falar para os católicos que estão aqui, para os evangélicos que estão aqui, para os espíritas, seja lá de que religião você for, na questão se você acredita em Deus, não é? Se você se considera cristão, você tem que saber, é algo muito sério, muito importante, que na verdade, gente, alcança tudo, todas as esferas da nossa vida, a disciplina da submissão. Amém? Então, deixa eu ler uma coisa que Martinho Lutero escreveu há muito tempo atrás. O cristão é um senhor, preste atenção, o cristão é um senhor perfeitamente livre de tudo, a ninguém se sujeita. Aí ele continua escrevendo, o cristão é um servo perfeitamente zeloso em tudo, sujeita-se a todos. Olha só, vamos falar hoje sobre a disciplina, então, a disciplina da submissão. De todas as disciplinas espirituais, nenhuma sofreu mais abusos do que a disciplina da submissão. Por alguma razão, a espécie humana demonstra uma aptidão extraordinária para empregar o melhor dos ensinamentos nos piores fins. Então, na verdade, tem sido assim, é uma disciplina espiritual, pouca gente conhece. Olha só, muita gente que se diz cristão, muita gente diz que vive a religião cristã, não conhece as disciplinas espirituais, e porque não conhece, sofre, pena, erra muito. Olha só, eu acredito que nós precisamos então examinar essas disciplinas espirituais com muito cuidado e discernimento até encontrar um bom caminho de crescimento espiritual na nossa vida. Para cada disciplina que nós estudamos aqui, existe uma liberdade relacionada, existe uma liberdade correspondente, né? A própria disciplina da submissão, ela tem o propósito da liberdade, não é o propósito da disciplina em si, mas é a liberdade que nos dá, amém? O objetivo é a liberdade e não a própria disciplina. As disciplinas servem ao propósito de realizar um bem maior, e logicamente tudo que se fala através das disciplinas espirituais, a gente está falando em relação a Deus, não é? Em relação à nossa vida e a essa liberdade em relação a Deus. Então hoje, tratando desse assunto, gente, eu com toda humildade digo assim, tão desconhecido pela maioria, diga assim, quem pode falar comigo? A liberdade na submissão. Eu quero que você escreva isso para mim. Existe liberdade na submissão. Existe sim, liberdade da submissão. Olha aqui, olha só, a que liberdade corresponde então à submissão? A que tipo de liberdade é que nós estamos falando quando alguém fala justamente, não é uma palavra que dá a ideia do contrário? A submissão nos dá essa ideia contrária à liberdade. A submissão, queridos, bíblica, não é que muitas vezes as pessoas falam, muitas vezes as pessoas comentam, né? Principalmente nos grupos de casais, nos grupos de voluntários, né? de noivos, algumas pessoas que estão estudando em conjunto, né, a palavra, olha só, elas não entendem o que é a submissão. Então eu queria que você guardasse isso para você. Há, ou existe, né, liberdade na submissão. Quem pode dizer isso para mim? Há liberdade na submissão. Pedro, que liberdade é essa? Olha só, eu estou me referindo à capacidade de ficar ou de tirar das costas um fardo terrível, de sempre precisarmos fazer as coisas do nosso jeito. Sim, existe uma obsessão de exigir que tudo funcione conforme nós desejamos. E isso é considerado, gente, a pior escravidão que existe na sociedade moderna. O fato de que todas as coisas funcionem exatamente do jeito que nós queremos. E falando dessa maneira, eu preciso que você entenda essa parte inicial, depois a gente vai começar a esmiuçar um pouquinho mais. Há quem passe semanas, meses e até anos em constante aflição porque algo não aconteceu como essa pessoa queria que acontecesse, como essa pessoa simplesmente desejava que acontecesse. Brigas,
e divisões acontecem porque as pessoas não têm a liberdade de ceder umas às outras. Na maioria das vezes, não conseguimos suportar a ideia de ceder. A gente está falando exatamente nesse sentido. A submissão, no sentido de usarmos a nossa liberdade para cedermos. E somente a submissão pode dar essa liberdade suficiente para distinguirmos entre assuntos legítimos e a outra questão, que é a obstinação da vontade própria. Tem pessoas, gente, que elas têm uma obstinação tão grande por fazer valer a sua própria vontade, que elas não conseguem jamais viver, elas não conseguem jamais encontrar o caminho da submissão. Daí elas também não crescem, daí elas também não progridem, porque tudo fica amarrado ao jeito próprio, à vontade própria, a maneira única de se resolver as coisas. Vocês estão comigo? Amém? Estamos juntos? Vocês estão me compreendendo hoje? Ok? Olha só, o ensino bíblico da submissão, queridos, concentra-se no espírito com que vemos o semelhante. A questão todinha da submissão passa pela maneira como nós olhamos para as outras pessoas. E aí eu vou concordar com a minha amiga Mônica Mourão, que utilizou a palavra orgulho. Mônica, é exatamente isso que a gente está falando. As escrituras, elas não tentam estabelecer relacionamentos hierárquicos, mas comunicam a nós uma atitude interna de subordinação mútua. Sou eu desejar o melhor para você e você desejar o melhor para mim. Na verdade, falando de outra maneira, é assim: sou eu considerar você superior a mim mesmo. Você entende isso? O apóstolo Pedro, ele faz uma coisa, não sei se você já notou isso na Bíblia, mas é uma situação muito, muito interessante. Lá em 1 Pedro 2,18, né, a gente estudou aqui 1 Pedro, talvez você tenha passado por cima, mas talvez você não tenha visto. Olha só, em 1 Pedro 2,18, tem uma coisa que é muito interessante. O apóstolo Pedro fala para os servos, né? Diz assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Eu vou ler de novo. Servos, escravos, empregados, sejam submissos com todo temor ao vosso Senhor, patrão, dono, mestre, não somente se ele for bom, só se ele for gente boa, mas também se ele for perverso. Interessante? É interessante por quê? Porque quando Pedro fala dessa maneira, ele está falando para pessoas que são servos. Olha só, como é que pode, se o cara, não é, ele é servo, se ele tem um senhor, naquela época, não é, se fosse escravo, um dono, como é que Pedro poderia falar assim, sede submissos a ele? Você entende? Porque a questão da submissão aqui, queridos, olha só, é totalmente diferente de obediência. Submissão não é obediência. Anote para mim, submissão diferente de obediência. Amém? O conselho parece desnecessário, até porque percebemos que é bem possível obedecer sem viver um espírito de submissão. E aí, onde muita gente vive, não é? Quem aqui trabalha, não é? Tem o seu chefe, seu patrão, é obrigado simplesmente a tratar bem, mas não se sente submisso a ele. Não é assim? Você muitas vezes pode estar trabalhando para alguém e você é obrigado a trabalhar porque você depende financeiramente daquele recurso, mas teu coração está submisso. Não. Seu coração, na verdade, pode até estar rebelde, pode estar desgostoso, você pode estar levantando questões, contendas, você pode estar levantando até situações que nem fazem bem ao ambiente onde você trabalha. Não é assim? Olha só, externamente, guarde bem isso. É por isso que a disciplina da submissão é uma disciplina muito, digamos assim, aqui já sofreu e sofre muitos abusos por causa de um desconhecimento. Preste bem atenção no que eu vou falar. Externamente, podemos fazer o que nos pedem e internamente estarmos em rebelião contra
contra eles. Você entende isso? Vou dizer de novo, para você que está aqui, que é empresário, para você que tem seu negócio, você que não é, anda, digamos assim, trabalhando com pessoas, vou dizer de novo, internamente, ou melhor, vamos começar direito, externamente podemos fazer o que nos pedem, mas interiormente estarmos em rebelião contra essas pessoas. A preocupação com o sentimento de apreço pelas pessoas é o que permeia todo o Novo Testamento. Diga de novo comigo, obediência é diferente de submissão. Obediência totalmente diferente de submissão. Você pode estar sendo obediente sem ter um pingo de submissão, porque o seu coração, porque internamente você não está bem. Aí, Pedro, o que tem a ver? O que tem a ver com a vida cristã? Tem tudo a ver. Olha só, tem tudo a ver, queridos. Eu queria que você entendesse algumas coisas sobre submissão, tá bom? Se você puder anotar, eu quero que você anote. Preste atenção. Descobrimos que é melhor servir ao próximo do que fazer as coisas à nossa maneira. Começa a partir daí. Submissão, não é? Representa isso. Quando você descobre, e aí você descobre isso com liberdade, porque a liberdade é a submissão, né? Descobrimos que é melhor servir ao próximo do que fazer as coisas à nossa própria maneira. Você entende isso? Só uma outra coisa, olha só, liberdade de abrir mão dos próprios direitos. Submissão é a liberdade que eu tenho, não é todo mundo que tem, mas é a liberdade que eu tenho de abrir mão dos meus próprios direitos. Isso é submissão. É caminhar debaixo de uma missão de uma outra pessoa. É ser livre, anote isso, é ser livre para obedecer à ordem de Jesus. Voltando aqui para Mateus, e nesta semana eu pedi a você que estivesse lendo comigo Mateus, eu espero que você já esteja bem adiantado, né, nessa leitura do livro de Mateus. Hoje é, quinta-feira hoje, né? Então espero que você já esteja bem adiantado na leitura de Mateus. Mateus capítulo 5, no verso 44, está escrito assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você entende isso? Eu vou ler de novo, tá bom? Pedro, eu creio em Deus, eu gosto de crer em Deus, eu sou cristão, eu tenho até religião, eu tenho a minha igreja, de vez em quando eu vou à missa, ou de vez em quando eu vou ao culto da minha igreja. Ótimo, parabéns, gostei. Agora preste atenção, você é submisso a Jesus? Ou você é submisso apenas à sua própria vontade, ao seu próprio desejo, ao seu próprio coração? Porque se você não for capaz de se identificar como alguém que é submisso a Deus, o que nós lemos, e eu vou ler de novo, é uma agressão para você. Você entende isso? Jesus mandou, ordem de Jesus. Ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quem consegue fazer isso? Alguém consegue fazer isso? Pois é, se você conseguir fazer isso, então você caminha em submissão a Deus. Na verdade, você é uma pessoa que consegue caminhar em obediência a Deus. E preste atenção, ser livre ou submissão é você ser livre para abrir mão dos seus próprios direitos, para você obedecer à ordem de Jesus. Aí nesse sentido, gente, é importante que você pegue esse fio da meada. Nesse sentido, nesse raciocínio, entenda, na submissão, a nossa liberdade não depende de conseguirmos o que queremos. A nossa felicidade, a nossa liberdade não depende de conseguirmos o que nós queremos, não é. Muitas vezes eu consigo fazer o que os outros querem. Isso é o caminho da submissão. E quando eu faço o que os outros querem e não o que eu estou querendo, a gente pode utilizar uma outra palavra que no mundo ela é considerada muito ruim, mas hoje a gente quer colocá-la de um ponto de vista agradável. É a autonegação. Então preste atenção, a autonegação não é o mesmo que desprezo por si mesmo. A autonegação não é o fato de eu me desprezar. A autonegação é muitas vezes eu abrir mão do meu potencial, do meu poder em benefício de outro. De novo,
associe a palavra autonegação com poder sob controle. Diga comigo, autonegação é poder sob controle. Eu poderia fazer, não vou fazer, porque eu quero priorizar outra pessoa. Eu não vou fazer porque eu quero priorizar a necessidade de outra pessoa. Eu não vou fazer porque eu quero priorizar o desejo de outra pessoa, a vida de outra pessoa, o meu, a minha parte, em outro momento, Deus resolve para mim. O Senhor pode fazer tudo para mim, porque Ele é bom e Ele pode modificar a minha vida na hora que Ele quiser. Vocês estão comigo? Amém? Posso continuar? Travou aí? Tá tudo bem? Posso continuar, Fernandinha? Leandro, tá tudo bem aí? Posso continuar? Ok, então vamos lá de novo, tá certo? Se tiver travado aí, você me fala que eu dou uma pausa, aí eu retorno e repito, tá certo? Então, preciso que alguém aí tenha esse olhar crítico, clínico e me diga aí se está tudo bem, tá? Posso continuar? Cássia, Fernandinha, posso continuar? Ok, legal. Então, alguém colocou aí, então tá tudo bem. Ok, vamos lá então. Queridos, autonegação é poder sob controle. Eu poderia fazer, mas não quero. Eu vou abrir mão para que outro seja beneficiado. Você entende isso? Então, olha só, essa autonegação não é a mesma coisa que um desprezo por si só. Não é um auto-menosprezo que nega a criação. Não, não é isso, tá certo? Na verdade, né, existe o auto-menosprezo, não é disso que a gente está falando. O auto-menosprezo, ele nega que a criação é boa. Pastor, não estou entendendo. Deixa eu me fazer uma pergunta para você. Jordana, Milton, Niara, Regininha. Quando Deus te fez, Deus acertou ou errou? Vamos lá. No dia em que Deus lhe fez, Deus acertou ou errou? Sandrinha? Hein? Tenho certeza que você vai dizer para mim que ele acertou e acertou na música, não é? É, porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Você pode dizer amém? Agora, o auto-menosprezo nega que a criação de Deus ela seja boa. Por isso que não é algo bom. A gente não trabalha com auto-menosprezo. Mas nós cristãos, nós trabalhamos com a autonegação. Amém? Glória a Deus. Olha só, na submissão, o amor próprio e a autonegação não entram em conflito. Na autonegação, ou seja, no caminho da submissão, o amor próprio e essa autonegação não entram em conflito. Eu não vou ficar magoado, eu não vou ficar ferido, nem diminuído por ter deixado outra pessoa passar na minha frente. Na fila do pão, eu não sou menosprezado se eu ceder o meu lugar para uma pessoa que estava precisando. É disso que a gente está falando. Amém? Outra coisa, para Jesus a autonegação é a única forma segura de amarmos a nós mesmos. Em Mateus 10, você deve ter visto isso já, Mateus 10, 39, olha o que é que Jesus diz. Ele diz assim: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Eu vou ler de novo, que é para que isso esteja muito claro para você, tá bom? Mateus 10, 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, a questão não é você achar a sua vida, é encontrar a sua vida, você perder a sua vida por amor de Jesus. Lógico, preciso deixar bem claro aqui de novo, o centro das disciplinas espirituais é Jesus, então tudo é por Ele. Se eu oro é por Ele, se eu jejuo é por causa dEle, se eu busco solitude é por causa dEle, se eu busco o estudo da palavra é por causa dEle, não é? Se eu busco, olha só, se eu busco o caminho da submissão é por causa dEle, se eu busco, queridos, o caminho da simplicidade é por causa dele, se eu busco a solitude é por causa de Jesus. Jesus ele está no centro das disciplinas. Se não for Jesus no centro das disciplinas, então nós não estamos falando de disciplinas espirituais. Amém? Retorno aqui para você o começo, para quem entrou agora. A gente está falando sobre as disciplinas espirituais, a gente está falando das disciplinas exteriores e hoje, no caso, a gente está falando aqui muito da questão da submissão. E eu preciso que você
fique comigo ligado até você entender tudo, porque tem muita coisa para não falar aqui ainda. Então, preste bem atenção, para Jesus a autonegação é a única forma segura de nós amarmos a nós mesmos. Perca a sua vida por amor de Jesus, não é? A pastora Jeane, ela vive falando dessa maneira, é servir a Deus, é perder, não é, para ganhar. Eu perco a minha vida por amor do Senhor, mas eu ganho a vida real, eu ganho a vida verdadeira dele. Amém, queridos? Então, preste bem atenção, olha só, a autonegação, ou seja, essa submissão, significa a liberdade de priorizar o outro. Submissão é a capacidade que nós temos, como cristãos, dado por Deus, de priorizar o semelhante. Significa manter o interesse dele acima dos nossos. Pedro, eu devo fazer isso? É verdade? É, querido. Olha só, é sim. E eu queria que você entendesse algo muito poderoso que eu vou falar aqui agora. A verdadeira liderança consiste em tornar-nos servos de todos. Sim, olha só, Mateus 20, 28. Olha o que diz Jesus aqui em Mateus 20, 28. Vamos lá na palavra. Ele diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sim, isto é o centro justamente dessa submissão. Jesus, não é? Ele se entrega para fazer a vontade do Pai, de tal maneira que ele entrega a sua vida. Voltando então, não é? Se você puder estar comigo, em Mateus 26 agora, 26, versículo de número 39, olha o que é que Jesus diz nesse momento. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Submissão, disciplina da submissão. Jesus se entregando à vontade do Pai. Pai, não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Em Filipenses, nós também já lemos esse texto nesses dias, né? Filipenses no capítulo 2, tem um versículo que ele é brilhante nesse momento. Filipenses 2:8 diz assim: assim mesmo, não é falando de Jesus, Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele se esvaziou, versículo 7, né? Ele se esvaziou, ele assume uma forma de servo em figura de homens, né? E aí ele se humilha, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Isso é submissão. Foi o que Jesus fez. É o que ele deseja para mim e para você. Você entende isso? Vocês estão comigo? Quem está me entendendo aqui hoje? Amém? Pastor, explique melhor. Vamos explicar melhor. Me acompanhe, queridos. Olha só. Em atos de submissão. Queria falar para vocês sobre atos de submissão, tá? Submissão, então, é um serviço de entrega voluntária da sua vaga na fila do pão para outra pessoa. Há 7 atos de submissão. Existem 7 atos de submissão. Primeiro ato de submissão, submissão ao Deus Trino. Olha só, tem muita gente que tem religião, mas eu questiono. Tem gente que não tem senhorio de Deus na sua vida, não é? Tem uma religião, mas quem manda não é Deus, quem manda é ela mesma. Pedro, que a submissão é quando eu me submeto ao senhorio de Cristo na minha vida. Você entende isso? Sim? Então, submissão ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Também eu quero falar para você, olha só, que um ato de submissão, a submissão às Escrituras. Eu estou sujeito, submisso à palavra de Deus. Tem muita coisa que eu entendo como sendo lei, mas primeiro é a palavra de Deus. Pastor Pedro, isso não é um preconceito, não é preconceito, é um conceito, não é? Na verdade, essa palavra, ela vem na minha vida como norte. Sim, olha só, quando eu estava no exército, o que mandava era o código militar. Eu tinha que estar sujeito ao código militar. Quando a gente vive a nossa vida civil, nós estamos sujeitos ao Código Civil. Quando nós cometemos algum erro, de forma a sermos
penalizado de maneira penal, então nós estamos sujeitos ao Código Penal. De um modo geral, todo brasileiro está sujeito à Constituição brasileira. Na verdade, sim. Nós cristãos, além de tudo isso, estamos sujeitos à Palavra de Deus, as Escrituras. Nós somos sujeitos, submissos à Palavra de Deus. É uma liberdade minha, eu sou livre para decidir se eu sou submisso ou não à Palavra de Deus. Tem gente que não. Tem gente que quer ser cristão, tem gente que vai à missa, tem gente que vai ao culto, e desculpa, mas eu vou falar mesmo dessa maneira hoje, tá? Para você que é católico, vai para a missa, conversa, diz para todo mundo que é católico, mas cadê que você pratica a palavra de Deus? Não, faz sua própria vontade, você faz aquilo que está na sua cabeça, no seu coração e pronto, não quer nem saber de nada. O cristão verdadeiro, ele é submisso à palavra, às escrituras, ao poder que é na palavra, aos valores que é na palavra, você entende? Amém? Também o cristão que é submisso, ele é submisso à família, submisso à sua própria família, pais obedientes, né? Dentro da sua aliança de casamento, filho obediente a pai, pai que cuida bem de seus filhos, sim, olha só, há uma submissão à família, há uma submissão também ao próximo e àqueles com quem nos encontramos durante as atividades cotidianas. Nós somos submissos, por quê? Porque a minha liberdade termina quando a sua começa, né? Assim, Nath, a minha liberdade, o meu direito termina quando o seu começa. Então há uma submissão, as pessoas estão ao nosso redor. Se eu não for submisso, as pessoas estão ao meu redor de forma de forma urbana, olha só, tudo se perde, tudo se acaba, não tem sentido estar junto. Eu não posso viver, ou melhor, não posso conviver em sociedade. Assim também, dessa mesma maneira, nós que somos submissos, nós somos submissos também a quê? Somos submissos à comunidade cristã, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Sim, eu sou submisso justamente ao corpo de Cristo, né? Por isso a comunidade cristã, eu me submeto quando eu sou sujeito, né, àquilo que é estabelecido dentro dessa comunidade. E ainda, para terminar, olha só, eu sou submisso aos aflitos e desprezados, né? Tiago 1,27 fala que a verdadeira religião é você socorrer os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Não é assim? Não é isso, Ana? Não é só católicos, não. Católicos e evangélicos, nós estamos todos juntos nesse mesmo barco, não é verdade? Sim. E aí deixa eu falar mais uma coisa, olha só, submisso ao mundo físico, à realidade física, não é? Que nós temos que cuidar do mundo que nós estamos aqui cercados, não é? Nós temos que ser submissos ao mundo também. Então, entenda que eu estou falando do mundo no aspecto mundo físico, né? A cuidarmos bem da natureza, a não jogarmos, né, lixo na rua, a cuidarmos bem dos animais, a protegermos o ecossistema. Nós somos submissos a isso também. O ato de submeter-se é uma determinação de viver como membro responsável de um mundo cada vez mais irresponsável. Você entende isso? Deixa eu falar de novo, olha só. O ato de submeter-se, fala de novo, para você que é cristão evangélico, cristão católico, outra religião, o ato de submeter-se é uma determinação de viver como um membro responsável no meio de um mundo cada vez mais irresponsável. Sim, eu me submeto para que os outros vivam, eu me submeto para que os outros ganhem, eu me submeto para que haja paz, eu me submeto para que haja união, eu me submeto para que haja bênção na vida de todo mundo, não só na vida de alguns outros. E há também, queridos, eu queria hoje falar ainda para você de uma coisa que é muito importante, tá certo? Gente, vocês estão comigo? Posso continuar? Eu vou continuar aqui, tá certo? Talvez não dê para encerrar, né, o que eu preparei hoje para vocês, mas se eu pelo menos concluir o ponto da disciplina da submissão, pode ficar tranquilo, podemos caminhar bem, sim? Então, deixa eu continuar algo que eu acho muito importante. Você poderia perguntar, né, Pastor Pedro, agora sim, ser submisso a qualquer coisa, de qualquer maneira, não é? É exatamente isso? Olha só, preste atenção. Existem os limites da submissão. Você entende? Existem os limites da submissão. Os limites da disciplina da submissão encontram-se nos pontos em que ela se torna destrutiva. Você tem que ter cuidado, peraí, eu vou ser submisso, mas eu tenho que ter muito cuidado ao seguinte ponto, quando é que essa submissão ela é prejudicial para mim e eu posso a partir daí estabelecer o meu limite, é quando esta
submissão ela se torna destrutiva para você. Torna-se então a negação da lei do amor, tal como ensinada por Jesus, e representa uma afronta à submissão bíblica genuína. É quando o que está sendo empregado não é mais a lei do amor, você entende? No dia que aquele sistema, ou a pessoa, ou a situação a que você se submete, ela simplesmente não estiver mais de acordo com a lei moral, ética do amor de Jesus, então você não pode mais se submeter. E falando dessa maneira, olha só, Mateus 22, 37 fala nesse sentido. Mateus 22, 37 diz assim: respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a base da nossa vida e da nossa submissão sempre vai ser o amor. Porém, existem momentos que você deve ponderar. Quando é? Atos 5:29. Deixa eu falar aqui para você de Atos 5:29. Atos 5:29 está escrito da seguinte maneira: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha só, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro estava falando aqui no momento, queridos, enquanto eles estiveram presos, né? Eles foram presos, depois de presos, maltratados, né? Eles foram soltos, eles seriam soltos, mas eles foram obrigados, né? Por aqueles que os conduziram em prisão naquele momento, né? A não pregarem mais, anunciarem mais a Jesus. E aí Pedro disse: olha, assim, vocês podem mandar o que vocês quiserem, mas para nós é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, há o limite da submissão. Pedro, quando é que nós encontramos o limite da submissão? Quando nós somos mais disponíveis, mais dispostos a obedecermos a Deus do que aos homens. Não é? Quando eu estava no exército, nós fomos obrigados a aprendermos sobre disciplina e hierarquia, né? São as duas bases, os dois grandes pilares das forças armadas do nosso país, né? Então eles trabalham em cima de dois pilares. Quais são os dois pilares do exército? Disciplina e hierarquia. Hierarquia e disciplina, né? E tinha algo que a gente tinha que entender quando havia um comando errado. E a gente foi ensinado uma frasezinha que eu acho que até no mundo cristão se adequa: comando errado não se executa. Você entende isso? Diga assim comigo: comando errado não se executa? Comando errado não se executa. Quando é que se estabeleceu o limite? Quando é que a gente chega no limite da submissão diante dos comandos errados? No mundo cristão, quando a gente esbarra na falta de amor da palavra de Deus, quando não tem amor, quando não tem ética, quando não tem respeito, quando não tem responsabilidade, de acordo com o que a palavra diz, antes a gente obedece a Deus do que aos homens. Vocês estão comigo? Tem horas que você vai dizer assim: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Quem pode dizer amém para isso? Você pode dizer amém para isso? É o limite da nossa submissão. Você entende? E eu queria hoje também ainda, já caminhando para encerrar, falar de um limite de submissão. A gente fala muito da questão de submissão dentro do casamento, né? Que a esposa tem que ser submissa ao marido, não é? A gente fala muito sobre isso. Mas, Pedro, eu entendo essa questão, não é? do comando, não é? De que a esposa tem que ser submissa ao marido. Até quando? Qual o limite dessa submissão? Posso falar? Vocês querem saber dessa? Deixa eu falar uma coisa que não se fala muito no púlpito das igrejas, não é? Mas a gente está aqui comentando a questão da submissão e do limite da submissão. Pedro, eu não entendo porque eu sofro no meu casamento, porque meu casamento não vai bem, porque as coisas são difíceis. Pastor Pedro, até onde eu devo segurar? Até quando eu devo suportar? Qual o limite da minha
submissão dentro do casamento. Até quando? Até de que maneira eu prossigo? Até quando eu sou obrigada a ser mulher, sabe, que edifica bem a sua casa, não é assim? Início, mulher sabe, edifica a sua casa. Pedro, qual o limite da minha submissão? Até onde é que eu vou? Até 1 Coríntios 7,15. Anote, 1 Coríntios 7,15. No capítulo 7, o apóstolo Paulo fala sobre família. Ele fala sobre relacionamento e fala sobre casamento. E no verso 10, ele diz assim, 1 Coríntios 7,10: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ou seja, separação, divórcio, não é para acontecer. Aos mais digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Por quê, querido? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa crente, não é? E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, do marido cristão. De outra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. Preste bem atenção nesse versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado a paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvará seu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. Não é? O que eu entendo é que há um limite para a submissão. É vontade de Deus, sim, mas tem um limite. Pedro, dentro do casamento, quando é que é o limite da submissão? O limite da submissão é quando o marido incrédulo ou a esposa incrédula, não é, torna real esse versículo 15, quando diz assim: mas se o descrente quiser apartar-se, se ele quiser apartar-se, ou seja, no dia que o indivíduo sai de casa, no dia que ele junta os paninhos dele, sai de casa e fecha a porta, entenda, nesse momento esse versículo 15 ele se dá. E a mulher não é mais obrigada a viver a submissão, que ele se aparte. Em tal caso, não fica sujeito à servidão, nem a irmã, nem o irmão, porque Deus tem te chamado para paz. E aí eu entendo dessa maneira: o limite da submissão é quando ela rouba a tua paz. Saiu, foi embora, porque quis, você fez de tudo para segurar, lutou enquanto pôde, a pessoa quis ir, o que você vai fazer? Vai amarrar alguém no pé da tua cama? Vai amarrar? Vai acorrentar? Cárcere privado? Não existe possibilidade. Olha só, a questão é, na hora que o descrente ele se aparta, foi ele que tomou a decisão. Você fica livre, a pessoa está presa na aliança para o resto da vida, você entende? Infelizmente, isso é o que acontece na vida de muita gente que não vive a vontade de Deus para a sua vida, não é? É assim. Não é o que a gente quer, mas hoje eu precisava comentar para você também, não é? Essa disciplina de submissão. O ideal é que nós sejamos submissos, não é? Como eu já falei, à nossa família, não é? Nós temos que ser submissos à nossa família. Nós temos que ter um cuidado muito grande com a nossa família, de estarmos sujeitos a ela e aos valores, né, que sustentam e que permitem trazer proteção para a nossa família. Nunca deixe sua família, nunca abandone sua família, querido. Olha só, mas em tudo que você puder, lute para que haja, né, submissão. É uma palavra, é um estudo muito complicado e difícil de fazer, por isso que não deu hoje para fazer tudo o que eu queria, mas eu espero que tenha sido interessante para você. Sujeite-se às autoridades, sujeite-se às leis do seu governo, sujeite-se, né? Não é obediência, é não ser rebelde, você entende isso? Sujeite-se, priorizando o outro, sujeite-se na igreja, sujeite-se ao seu líder, sujeite-se ao seu patrão, sujeite-se à pessoa que te ensina, ao teu professor, ao teu discipulador, sujeite-se,
é bênção para a nossa vida, porque todas as vezes que eu me submeto, eu estou dizendo assim, né, eu tenho liberdade de não agir somente pela minha própria cabeça. Pobre das pessoas que não têm essa liberdade de agir se não for apenas pelos seus próprios pensamentos, pelo seu próprio entendimento. Amém? Glória a Deus. Posso encerrar? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu orar por todos que estão aqui conosco, tá bom? Eu quero que você feche seus olhos, eu quero que você baixe sua cabeça um instante, e eu quero que você primeiro pense em você. Se você está sendo sujeito, se você está sendo submisso da maneira como Deus quer, se você é uma pessoa que consegue se submeter à vontade de Deus para a sua vida, se você é uma pessoa que consegue, né, ajudar a outras pessoas simplesmente se submetendo ao que elas pensam, ao que elas desejam, ao invés de viver sua própria vontade, seu próprio sistema de vida, não é? Amém? Você pode orar dessa maneira? Pai, nós queremos te louvar e te glorificar, Tu és bom, Tua fidelidade dura para sempre. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui, das diversas religiões, Pai. Eu te peço que haja um entendimento maravilhoso, pacífico, meu Deus, entre católicos, evangélicos e outras pessoas de outras religiões, acerca do Senhor e da necessidade de nós nos submetermos, meu Deus, primeiro a Ti, Senhor. Primeiro a Ti, a Tua palavra, aos Teus ensinamentos, a Tua vontade, assim como Jesus, Ele submeteu a Ti e foi até a morte de cruz, que nós também possamos estar sujeitos a Ti, meu Deus, dispostos a vivermos tudo o que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Abençoa cada um, meu Deus, trazendo paz, trazendo ânimo, meu Deus, trazendo, meu Deus, vida abundante, Senhor, livrando Teus filhos, ó Pai, de uma submissão, meu Deus, que não seja a da Tua vontade, Pai. Meu Deus, que o Senhor abençoe cada um aqui, em nome de Jesus. Eu te peço também pela saúde, pela restauração da Maria Tainara, da Alzeneide, do Iago Felipe, do Raimundo Giovanni, do Alain, da Jaqueline Heller, do Luiz Henrique, do Benício. Te peço pela vida, meu Deus, do Antônio Vinícius, da Maria Holanda, meu Deus, da Yara, da Carol e do Bruno, da Carol Furtado, do Arthur Wagner, da Rebeca, do Dr. Newton, da Magda, do pastor Ivonildo, do Glauber, do Glauco, do Breno e da Vevé, do Carlos Roberto, do Marcos Stan, meu Deus, da Carinha, do Cajado, da Roberta Ronce, da Esineida, do Jabas Roriz, da Geise, do Fábio, do Alex e da Aline, meu Deus, da Carol e do Irapuã, do Valdeci, do José Conrado, do Isaac, do Davi, da Luisiânia, da Renata Holanda, do Antônio, do Alfredo Simabidon, da Thaís Bruno, da Jovelina, meu Deus, do Jovino, do Antônio Madeira, do Marcos Cadeira, da Valência, da Thaís Germano, do Jonatas e da Roberta, da Chaguinha e do Altenor, da Cláudia e do Tom Arruda, do Imar e da Niraís, da Janoca e do Valdir, do Iago Felipe, do Gabriel Aquino, da Maria Rita, da Astrid, meu Deus, da Dona Francisca, da Aline Ismar, da Sandra, da Helena, da Dona Elismar, da Fabiana, do Evaldo, que o Senhor abençoe, portas abertas para o Evaldo, abençoe da Neuma, do Rodrigo Medeiros e da Raquel Norões. Pai, em nome de Jesus, sustenta teus filhos em Ti, com paz, com saúde, com alegria no Espírito, meu Deus. Abre as portas que são necessárias para teus filhos, em nome de Jesus. Te peço pelo corpo de profissionais de saúde, meu Deus, do nosso estado, Senhor abençoe, meu Deus, com fé, com esperança, com amor, com renovação. Nesses dias, ó Pai, que teus filhos já têm trabalhado tanto, devem estar tão desgastados, que o Senhor lhes renove, Pai, que o Senhor lhes dê novo ânimo para a glória do Teu nome. Eu te peço, meu Deus, pelo presidente Bolsonaro, pelo governador Camilo Santana, pelo prefeito Alberto Cláudio, os outros prefeitos, os demais municípios do estado do Ceará, que o Senhor abençoe a todos com sabedoria, com prudência, Pai, para que vivam e ajam mediante, Pai, a Tua vontade, que eles sejam submissos a Ti, Pai, em primeiro lugar, e depois a Constituição e as leis do nosso país, e que andem de acordo com as leis, e que governem bem, de acordo com o mandato que lhes foi dado, em nome de Jesus Cristo, para a sua glória. Amém. Depois, amém? Aleluia. Queridos, eu espero que você esteja bem com essa palavra de hoje, certo? Eu vou querer acreditar que está tudo bem, está tudo tranquilo. É uma disciplina exterior das mais desconhecidas e também, querido, das menos praticadas, né? É algo muito complicado, é algo muito difícil. Hoje, né, Alexandre? Alguém chegar para outra pessoa e dizer, olha, eu vou me submeter, né? Eu me submeto a você, eu me submeto, abro mão da minha própria liberdade para me submeter e para caminhar
debaixo de uma missão que não é exatamente a minha, mas por honra, por respeito, por consideração, por misericórdia e por fé eu me submeto. Então, isso faz parte da caminhada cristã. Repito, só tem sentido se for com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que Ele faça resplandecer a sua glória, o seu brilho sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amanhã a gente está aqui para mais um momento e amanhã eu vou continuar praticamente a palavra de hoje, gente, porque eu não falei quase nada do que eu tinha para falar hoje, você acredita? Na verdade, assim, mito, né? Eu falei só a metade do que eu tinha para falar hoje, tá certo? Sobre tudo. Então, que Deus te abençoe e amanhã a gente continua falando das disciplinas espirituais, as disciplinas exteriores. Eu vou falar a quarta e última disciplina exterior e depois a gente vai começar com as disciplinas comunitárias. Você não tem noção do quanto isso é importante. Beijo bem grande no seu coração, que Deus te abençoe e que o Senhor faça uma obra bem linda na sua vida. Amém? Compartilha essa palavra com o maior número de pessoas que você possa, tá? Tchau, tchau, até amanhã.